Bom dia a todos, todas. Bem-vindos para mais um evento organizado pelo nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, aqui do Instituto de Estudos Avançados, em colaboração com o projeto FAPESP Barroco Cifrado, coordenado pela professora Renata de Almeida Martins e pelo professor Luciano Migliaccio. É com grande satisfação, né, que hoje nós podemos receber aqui a professora Giovanna Rosso del Breno, da Universidade de Gênova, e a professora apresentará a palestra Patrimônio Cifrado, a circulação de modelos nas missões jesuíticas da América do Sul. Esse tópico faz parte de um ponto importante da atuação do nosso grupo de pesquisa, e, portanto, para nós é uma grande honra receber aqui a professora Giovanna, e o professor Luciano agora vai apresentar um pouco o percurso da professora Giovanna del Breno. Gostaria muito de agradecer nessa sede o professor Luciano e a professora Renata por ter proporcionado esse encontro de hoje. Eles são membros do nosso grupo e especial agradecimento aos dois. Boa escuta para todos e bom trabalho para a professora Giovanna. Bom dia, muito obrigado a todos pela presença. É um prazer apresentar para vocês muito brevemente, um pouco da trajetória da professora Giovanna Rosso del Breno. Ela è professora da Scuola di Specializzazione in Bens Culturais da Università di Genova, na Italia, e também da Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte da Università Cattolica di Milano. A trajetória da professora começa na Itália, na Universidade de Gênova, justamente, com os primeiros estudos dela sobre a pintura, a história da arte e a pintura em Gênova, no século XVI, sob a orientação de um professor, de um especialista particularmente importante e destacado na Itália daquela época, que foi que era o Eugenio Battisti, justamente, que além de ser um historiador da arte, se ocupava também de muitos outros tópicos, sobretudo arte contemporânea, mas também arqueologia industrial. E a professora foi uma das suas principais colaboradoras nesse setor da arqueologia industrial durante a época. Depois se mudou ao Brasil, e viveu no Brasil durante 12 anos, sendo professora da Pontifícia Universidade Cattolica di Rio de Janeiro. E in Rio de Janeiro, di fatto, a contribuição de Giovanna Rosso del Breno aos estudos sobre a história da cidade de Rio de Janeiro é particularmente notável pela organização de uma série de exposições e de eventos coletados em vários volumes, em várias publicações, das quais vou citar apenas a mais importante, que é uma publicação sobre a história da cidade do Rio, em 2 volumes, a primeira sobre o Rio do Gran Jean de Montigny, a segunda o Rio de Pereira Passos. Portanto, é uma estudiosa que deu uma contribuição muito sólida, muito forte aos estudos urbanos, aos estudos de história urbana no Rio de Janeiro, e também se coletou ao longo dessa longa estada no Brasil pela paixão que ela tem, inclusive pela cultura do país, pela sua não só pela cultura, pela pesquisa histórica, mas tem pela cultura popular brasileira, uma série de contribuições também sobre a relação entre o Brasil e a Itália, a presença de artistas italianos no Brasil, de arquitetos italianos no Brasil, em grande parte, digamos assim, além de muito interessantes, ainda inéditos, me parece, sobre a questão da presença de famílias, de histórias familiares, biográficas, etc. Nos surpreendeu muito, digamos assim, nos seminários que ela ministrou na semana passada na FAUSP pela contribuição tanto sobre os arquitetos como sobre os
sobre os artistas italianos aqui no Brasil. E é uma satisfação particular tê-la aqui e apresentá-la para vocês, justamente porque, como dizer, me parece uma oportunidade para que ela possa mostrar um pouco da sua trajetória e da sua contribuição, digamos assim, que tem esse lado de espelho, não é? Entre uma visão que vem do lado italiano e uma visão que conhece profundamente o lado brasileiro. Então, para mim, é como dizer, espero que todo mundo possa aproveitar da sabedoria, da experiência da Giovanna. Muito obrigado. Troppo, passo a palavra ao professor. troppo gentile. Bom dia a todos. Muito obrigado, professora Marina, pela apresentação. Muito obrigado, professor Luciano, para essa síntese que contou o meu complicado percurso de ensino melhor do que eu podia contar. Não sou uma especialista das missões jesuíticas, se bem que eu teria gostado de ser e gostado de me tornar. Minhas reflexões sobre esse assunto tão complexo se desenvolveram principalmente no âmbito de meus estudos sobre a cidade de fundação e a transferência de modelos urbanos europeus ou supostamente europeus para a América Latina. Então, com esse corte, com esse enfoque que eu vou falar. A ocupação de um território imenso como é o americano representou para os europeus, em particular para o mundo ibérico, a aventura cultural mais incrível e mais dramática, vamos dizer, trágica da história deles. A construção de um novo mundo, como foi otimisticamente chamado pelos patrocinadores de um congresso que organizamos em Gênova logo depois da volta do Brasil, a construção de um novo mundo teve como referências o sistema de valores e de certezas dos povoadores, suas experiências antecedentes, entrou em choque, em conflito com opostas lógicas de conquistadores e missionários, e se alimentou dos sonhos e das ilusões dos uns e dos outros, todos eles citados e seduzidos pela presença de realidade desconhecida, presença desse espaço sem limites que se oferecia ou parecia se oferecer virgem ou supostamente virgem ao projeto, à experimentação, à utopia. Tanto em presença de preexistências grandiosos como Tenochtitlan no México, Cusco, quanto em sua ausência, a quadrícula é a característica comum de todas as cidades da Nova Espanha, a partir de Santo Domingo, que vemos aqui na mais antiga, eu acho, representação de Giovanni Battista Boezio, que documentou a ida a viagem do Francis Drake a Santos Domingo e depois nos outros cidades recém-fundados da América Latina em 1585. A quadrícula, então, que vemos aqui, Santos Domingo, que vemos na foto, na imagem seguinte, sempre pelo mesmo Boezio, em Cartagena de Índias. E praticamente em todas as cidades fundadas pelos espanhóis na segunda metade do século XVI. Quando essa é o segundo plano fundacional de Mendoza, na Argentina, 1565.
quando, em 1573, as ordenanças de população de Filipe II estabelecem as normas de fundação e organização das cidades, elas de fato irão confirmar o que já estava se fazendo há décadas na América Latina. O problema da origem desse padrão regular, nesse que eu estou mostrando de Mendoza, é um dos mais assim rígidos e extraordinários. O problema da origem do padrão regular em xadrez, a malhas ortogonais da cidade latino-americana, é o tema que talvez mais atraiu, num passado recente, os historiadores do Novo Mundo. O que em italiano si chama tracciato, em espanhol traçado, é traçado, mas traçado em português não é bem isso. Então é melhor falar de malha ortogonal, de cidade em xadrez. Foi o tema que mais atraiu muitos historiadores. E com razão, a meu ver. Se a gente lê Graziano Gasparini, ele diz: "El trazado de la ciudad es el documento que mais resiste a las alterações." Você pode tombar destruir um edifício de 4 andares e construir em cima um de 30, mas o traçado permanece. Nápoles, ele escreve, que tem as mesmas ruas desenhadas pelos gregos. Nápoles tem as mesmas ruas desenhadas pelos gregos, apesar da passagem dos séculos, de todos os estilos da arquitetura. Falou isso Gasparini numa entrevista por ocasião da apresentação do livro dele sobre o Plano de Caracas, do governador João Pimentel, 1578. Caracas é a única cidade da América Latina que não tem ata de fundação. E tem esse desenho tosco, que é de fato a sua ata de nascimento, e Gasparini dedicou a esse desenho um livro inteiro, apresentado recentemente. Qual é a origem, então, do tal xadrez? É, de acordo com alguns, o incrível exemplo das cidades pré-colombianas. Isso aqui é o famoso mapa de Cortés de 1525. Esse é o Cusco, representado algumas décadas depois. É essa a origem. A origem são os tratados italianos da Renascença, as teorias da cidade ideal. Esse é são livro do 4 libri di Pietro Cattaneo, 1554. É a prática antiga do castrum romano, isto é, a maneira de organizar um acampamento militar, como essa foi considerada por muitos uma fonte fundamental, como era o acampamento militar de Santa Fé, 1491-92, debaixo dos muros de Granada. Acampamento castrum consolidado, acampamento consolidado que viveu vários anos e acampamento ao qual é ligada a conquista dos reis de Espanha. Outras teses se referem, além da prática bem conhecida da Idade Média, baseada em exemplos antigos, e presente na fundação de novas cidades na França, isso aqui é uma das famosas Bastides, e na Espanha, nas cidades, em particular, aragonesas, realizadas ao longo do caminho de Santiago de Compostela. Uma delas é representada num mapa mais tardio, mas briviesca. É a tradição vitruviana, ou bem simplesmente é a resposta pragmática a necessidades imediatas, como loteamento, distribuição de terras
e, no caso de missões, reunião e evangelização dos nativos. É o que diz, por exemplo, em seus trabalhos apostólicos, o padre Sepp, da Tirolês, fundador em 1698 da nova redução de São João Batista. Ele diz: ruas retas para levar depressa o sacramento para os que estavam à beira da morte. Nós voltaremos sobre o assunto. Alguns estudos importantes, porém, chamam mais uma vez a atenção para uma componente fundamental para entender o fenômeno, a componente simbólico-religiosa. A começar pelo padre beneditino Gabriel Guarda, hoje inexplicavelmente esquecido. Gabriel Guarda, em seu discurso pioneiro, proferido por ocasião da sua entrada na Academia Chilena da História em 65, intitula sua ponência, que depois virou um livro publicado no mesmo ano, Santo Tomás de Aquino e las fontes del urbanismo indiano. Aqui ainda, desculpe, ainda tem uma imagem das Vila Real, dessas cidades aragonesas planejadas no século XIII, de acordo com o antigo padrão e o antigo modelo. Esse é Gabriel Guarda, só para situar a personagem que eu dizia é injustamente esquecida hoje. Guarda é um padre beneditino, historiador e arquiteto. A única obra que ele projetou é o próprio mosteiro beneditino em Las Condes, no Chile. E a partir desse extraordinário lugar, que é bem documentado no site brasileiro, no site brasileiro de arquitetura, muito concorrido, elaborou aí a sua interpretação. Ele diz, na mesma maneira que as ordenanças de Filipe II são elaboradas com a participação e a consultoria dos teólogos da Universidade de Salamanca e se referem à antiguidade através de São Tomás e do seu De Regimine Principum, a forma urbana que está presente na mente dos fundadores das cidades americanas é muito mais parecida com a cidade ideal descrita pelo frade catalão Ximenes, século III, em sua enciclopédia El Cristià, do que a cidade descrita pelos tratadistas italianos da Renascença. E o argentino Jaime Salcedo, um dos principais teóricos dessa versão e dos principais estudiosos que investigaram as possíveis origem do traçado da quadrícula hispano-americana, conclui um dos seus ensaios mais recentes sobre a aplicação de modelos urbanos na América Latina, dizendo que, afinal, o tratado de urbanismo mais utilizado nas Américas teria sido o livro de Ezequiel, o único, ademais, que podia ser lido em qualquer lugar. No próprio Ezequiel, de fato, é presente uma descrição do Templo de Jerusalém, de acordo com um esquema que alude, evidentemente, a Jerusalém Celeste, modelo secreto, cifrado, de acordo com o título do nosso do programa da cidade americana. Tem muitas coincidências, lidos ao revés, as coincidências entre os textos citados são inúmeros. Ximenes escreve:
A planta da cidade será quadrada e protegida por uma muralha com 3 portas em cada um dos lados principais, que medirá 1000 passos, e aí vem todas as medidas. 2 amplas ruas vão dividir em 4 quartos e distritos. Em cada uma haverá uma praça e ao redor serão dispostos os bairros segundo os ofícios. O Palácio do Príncipe será de um lado, o centro do povoamento será erigida a catedral, dominando a Praça Maior, lugar santo, onde nenhuma feiura moral ou física poderia entrar. Isso é uma citação direta do Apocalipse. E Ezequiel: e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. E do lado oriental, 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a outra de David, e do outro lado, canas, 500 canas por medida, 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas, as suas 3 portas, e lá vai. O nome da cidade deste aquele dia será: o Senhor está ali. A imagem volta no maravilhoso texto de Apocalipse 21, que acho que todos nós conhecemos, e que foi citado também no outro seminário, no nosso seminário da outra semana. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passavam, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir as cidades, e suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. A cidade que vocês têm aqui é o do Facundus, conservada na Biblioteca Nacional de Madrid. Tinha dezenas, entre século XII e XIII, de manuscritos que representam dessa forma, baseada diretamente no Apocalipse de São João, a cidade que, de acordo com o Padre Guarda e com todos esses investigadores, era a verdadeira cidade que estava na cabeça dos fundadores. Modelo nesse sentido, eu uso a palavra modelo, cada vez seria preciso esclarecer. Eu uso a palavra modelo principalmente nesse sentido, protótipo de cidade, que os fundadores têm, e os evangelizadores, vamos ver, têm na cabeça, de acordo com uma interpretação do termo que dá o Rickwert. Marcello Fagiolo, um dos principais estudiosos do barroco na Itália, está de acordo fundamentalmente com essa versão. A cidade configurada na legislação
das Índias flutuava entre os dois arquétipos da Roma cristã, de acordo com Vitruvius, e de Jerusalém. Em anos recentes, o discurso está se desenvolvendo sem maiores novidades. Não quero dizer se arrastando, porque, afinal, existem excelentes estudos recentes, principalmente de geógrafos de Saragossa, que descrevem de forma exemplar as cidades fundadas na Idade Média ao longo do caminho de Santiago de Compostela, cidades fundadas pelos romeiros na Segunda Idade Média. Daria uma viagem fantástica que um dia teremos que fazer. Cidades de fundação consideradas por eles o verdadeiro modelo das cidades fundadas no Novo Mundo. Sempre a eles se devem aprofundados estudos sobre o Tratado do Eiximenes, considerado a fonte principal. Mas aí entram os elementos que talvez não sejam muito pertinentes. Suspeitas, tem toda uma certa arte polêmica, Aragão, cidades de Aragão versus cidades de Castilha, que deixam a gente talvez um pouco constrangido. Fato curioso, observar séculos depois essas permanências dessas atitudes nacionalistas e regionalistas. Na Toscana, eu comentava com o professor Luciano outro dia, em San Giovanni Valdarno foi inaugurado um museu delle terre nuove. Em San Giovanni Valdarno, essa é uma reconstrução que está no museu da cidade de San Giovanni Valdarno, que é parecida com as Bastides francesas, parecidas com as cidades de fundação ao longo na Aragão e ao longo do caminho de Santiago. O museu se chama Museu delle Terre Nuove e o tema são as cidades de fundação realizadas na mesma época, a começar pela própria San Giovanni Valdarno, sede do museu. O fenômeno é de maior interesse, mas o seu estudo fica, a meu ver, um pouco estéril se o fim é afirmar prioridades, declarar prioridades em lugar de promover uma reflexão de tipo comparativo mais amplo para entender o fenômeno. Mas o ponto-chave da discussão está, de toda forma, colocado. E os vários estudiosos enveredam pelos caminhos que resolvem privilegiar. O tema das missões jesuíticas e dos pueblos de índios, que os estudiosos tendem a separar separadamente, a estudar separadamente, modelo alternativo, chama Ramon Gutierrez, o mestre de todos nós. Esse tema das missões a meu ver, é parte integrante e fundamental do mesmo discurso, a começar pelo processo de sacralização do território. Essa terra é nossa empresa, exclama o padre Nóbrega numa das primeiras cartas escritas de Salvador da Bahia em 1549. O que ele queria dizer? A minha interpretação, que talvez seja, acho que ousada demais, quando eu apresentei ela
vários anos atrás, murmúrios do público, semelhantes a outros, quando eu falei que olhai por nós, a pichação do pátio do colégio não era vandalismo, mas era uma reza. Enfim, a minha interpretação é que ele utiliza a palavra não no sentido empresa, não no sentido de aventura, no sentido de empreendimento, nem no sentido de cruzada, como tem sido interpretado recentemente pelo Laborie, por estudiosos franceses. Ele usa essa palavra, a meu ver, no sentido primário de emblema, empresa, em italiano tem esse sentido, no sentido primário de emblema, imagem que representa uma ideia. No caso, um chão com acima plantado uma cruz, a terra da Veracruz, nome original do Brasil. E nesse sentido, a palavra se transforma de fato em emblema nesse sentido. Vejam as representações dos mapas mais antigos de João Teixeira Albernaz o Velho, 1631. Um grande, enorme espaço quadrangular, quanto grande, limitado nos 4 lados, mas pelas proporções da carta, um imenso espaço quadrangular, limitado nos 4 lados por 4 ocas, uma cruz no meio. O mesmo espaço originário que aparece na primeira edição das Memórias de Hans Staden, final do século XVI. E nos mapas seguintes do João Teixeira Albernaz, a não empresa, essa imagem não aparece mais e é substituída por imagens mais sintéticas, que não aludem com tanta exatidão a esse tema. Eu pararia por aqui, porque talvez gostaria de ter uma... Marina, cosa dici? E deixaria a outra parte para tarde. Sim. Sì, eu vou deixar, se interessa a você, também todas as referências bibliográficas sobre essas interpretações. Como eu dizia, a questão que foi muito quente das origens dos modelos, porque aí se cruzam umas teses, umas interpretações profundamente diferentes, e agora se acalmaram bastante. O momento nos anos eram... Sim, a discussão ficou muito quente, como dizia, desvairadas em algumas ocasiões, por exemplo, no Congresso do Barroco, que foi organizado por Marcello Fagiolo em Roma em 1980. Infelizmente, ou por sorte, eu já estava lá. E aí, realmente, as interpretações opostas, as teses opostas se enfrentaram com uma certa violência. E Ramon Gutierrez a favor da componente indígena e do modelo indígena, Gasparini de ideia contrária, Marcello Fagiolo perdido em suas reflexões, que já na época levantavam em maneira muito forte, em maneira muito carismática e com muita sugestão a importância dessas referências bíblicas, que na época eram muito pouco trabalhadas, com exceção do Padre Guarda,
do Padre Guarda, que é totalmente esquecido nesses estudos recentes, por exemplo, feitos na região de Aragão pelos geógrafos de Saragossa, quando que se detém sobre o tema Ximenes com grande calor, assim, mas esquecendo que o Ximenes não foi colocado por eles, não é uma referência inventada por eles, mas por um padre benedetino no seu convento lá nas alturas do Chile, que refletiu sobre o que realmente, como se diz, se imerso, se colocou na mentalidade de missionários e de colonizadores, pensando qual era de fato a cidade que eles tinham em mente. A cidade que vem de Ezequiel através do Apocalipse até o frade catalão, que muito provavelmente, o padre catalão, que muito provavelmente era um dos temas que recorriam mais na cabeça dos conquistadores ou de alguns conquistadores. Eu pararia por aqui, mas aí seria bom ter uma discussão sobre o tema. Maria, você quer fazer alguma consideração ou podemos passar, porque assim, a ideia é abrir a discussão para o público? Eu fiquei muito obrigada, professora Giovanna, por essa apresentação. Eu fiquei muito impressionada por essa hipótese da empresa, né? Porque assim, eu tenho trabalhado numa área totalmente diferente, né? É seu assunto bem mais do que o meu. História dos saberes psicológicos, mas assim, na documentação dos jesuítas no Brasil, por exemplo, sei lá, uma novela alegórica do padre Alexandre de Gusmão, que foi o fundador do colégio, né, de Cachoeira do Recôncavo Baiano, do Colégio de Belém. Nessa novela alegórica, o uso das empresas e a referência às empresas, né, é frequente. Né? Inclusive, na novela, ele coloca mesmo. Então, me impressionou muito essa hipótese, porque eu acho que é totalmente muito original, mas também está em relação profunda com aquela primeira hipótese da Jerusalém, da ideia de Ezequiel, Apocalipse, depois a tradição medieval, que assim me parece fazer muito sentido, né? Então, muito obrigada por essa. Sou eu que te agradeço. Não, pois é, interpretação que pode parecer original hoje, mas que a meu ver, quer dizer, é na época absolutamente verossímil, como se diz. Perfeito. Empresa e você lê, por exemplo, em textos, dos últimos que eu li, esse do Laborie, francês, ele diz uma coisa, diz, não, empresa, entreprise, ele traduz, ele interpreta como façanha. E diz, não temos que esquecer que empresa quer dizer também cruzada. E esquece ele próprio que empresa, na época, no século XVI, não é? Renata, é outra coisa. Empresa é uma imagem. E tem livros de empresa, do Alciatis e tudo mais. O Imago Primi Seculis. Imagem que representa um conceito. Sim, e também aquele dos jesuítas mesmo, né? A Imago Primi Seculis, que é uma coletânea de empresas mesmo, né? Emblemas de empresas. Eu apresentei essa ideia, que depois vou deixar o texto, num congresso de arquitetos no Rio de Janeiro. Eles acharam divertido o negócio, mas aí apresentei também uns mapas que são no texto que vou te deixar, uns mapas antigos, onde a América Latina, e talvez a América Latina tem essa forma que parece realmente
O coração que depois entra naquelas imagens devocionais, jesuíticas em seguida, e me parecia. Mas acharam a proposta muito estranha, justamente porque hoje em dia, como até estudiosos dos jesuítas provam, a palavra tem outro significado. Essa terra é a nossa façanha, que nada. Então, sim. Mais uma vez, os significados se cruzam, e mais uma vez, tudo é cifrado aqui. Mas, bem, fico contente que... Muito obrigada. Os arquitetos não gostaram, mas eu sei sim. Antes de fazer um comentário que gostaria depois de fazer, baseado na questão que da sua interpretação da palavra impresa, não é, como imagem, que é absolutamente verossimilhante, absolutamente convincente. Na verdade, porém, digamos assim, dá oportunidade, se eu entendi bem também, de colocar uma outra questão, cioè essa ideia da imagem, não é, que o padre Nóbrega coloca, significa também un'idea. Não é? É uma imagem que expressa un'idea. Não é? Normalmente a impresa é uma imagem com que um indivíduo ou um grupo, uma família, etc., expressa não tanto o seu pertencimento, a sua genealogia como um brasão, mas expressa uma ideia, uma certa ideia moral que guia o seu projeto de vida, a sua vida, ou expressa aquela situação em que eles se encontram. Isso, na cultura do Renascimento, é algo absolutamente comum na aristocracia, ou também nos indivíduos, nos humanistas, etc. Então, absolutamente convincente. Porém, essa interpretação permite o diálogo com outro tipo de imagem, que é aquele da cidade ideal. Isto é, na verdade, como dizer, se eu entendi bem o percurso que você fez na sua apresentação, você diz, bom, existe um conflito nos estudiosos entre uma interpretação de origem da cidade ideal de origem renascentista e a cidade ideal de origem cristã, não é? De origem que vem do Apocalipse ou da tradição escolástica de São Tomás de Aquino. É isso que você está colocando de forma, me parece, muito... mas você está, me parece, através da imagem, oferecendo também um sistema, uma conciliação. Não sei se você está... se essa é a sua intenção, cioè mostrar que, na verdade, existe uma projeção na América ou no Novo Mundo de uma ideia de cidade como empresa, não só empresa religiosa, mas empresa do príncipe também, quando a cidade se torna como posso dizer, a imagem de uma cidade ideal, por exemplo, de uma fortaleza ideal, de um sistema ideal de defesa, ou alguma coisa assim. Não sei se eu entendi, se... Obrigado, entendeu perfeitamente. Quer dizer, a discussão que foi assim arraigada e inutilmente que colocou duas posições de acordo com posições contrapostas, na realidade não tem muita razão de ser. Estamos em presença de um modelo complexo, de um modelo extremamente complexo, onde tudo conflui, sou perfeitamente de acordo. E sim, essa ideia, conceito de imagem, empresa como imagem que representa um conceito, uma ideia, sim, poderia ser estendida. Poderia ser estendida, claro. É muito fascinante essa tese de ver na cidade latino-americana, na cidade americana, em geral, a síntese de duas visões ideais da cidade. Isto é, uma visão de origem, cioè de duas imagens diferentes da cidade e a projeção de imagens da cidade. Aí,
gostaria di... Alguém quer colocar alguma coisa para não monopolizar o debate? Isso, então. Eu nem preciso de microfone porque eu falo bem alto. Tudo bem, claro. É preciso para... Essa oposição entre a posição do Gasparini e a posição do Gutierrez, ela remete a um debate antigo entre os evolucionistas e os difusionistas. Se as coisas têm um foco e daí evoluem para todo lugar, ou se... Não, desculpe. Se as coisas têm um foco e evoluem, esses são os evolucionistas e os difusionistas, que as coisas podem aparecer de forma semelhante em diversos contextos. Por exemplo, pirâmides no Egito e pirâmides em Yucatán, sem que tenha havido deuses astronautas, como, num certo momento, se sugeriu. Eu acho que, de uma certa forma, esse debate está ultrapassado. É um debate que já tem 100 anos. E que são teorias que procuram se impor à realidade. E eu acho que a gente pode tentar uma outra perspectiva, que é a partir da realidade concreta do documento, quer dizer, uma coisa empírica, como, por exemplo, essa imagem que eu estou vendo à minha frente. Nessa imagem, embora eu não tenha ainda uma conclusão sobre isso, e não necessariamente preciso ter, o que a gente nota é uma invasão muito grande dos cânones europeus sobre a imagem do índio. O índio não tem esse corpo, sabe? O índio não tem esse corpo. Isso é uma retórica da xilografia medieval, uma construção do espaço que pertence a um tipo de ideologia, que é a ideologia do burguês, que não penetrou na Renascença, porque isso aqui, essas imagens, elas são de gravador desconhecido, e elas são publicadas por volta de 1760, depois que o Hans Staden volta para Marburgo, não é isso? Não, mas um pouquinho antiga, é final do século XVI. Então, foi feito várias edições 1570, desculpe, eu troquei aí, em 1570, mais ou menos, não é? Quer dizer, é um momento em que a perspectiva do Renascimento já tinha ido, sabe, já tinha conquistado todo um terreno plástico. E nós estamos numa retórica que não é a da gravura em metal, mas da gravura em madeira, e o espaço é descrito segundo os cânones medievais. É claro que esse medieval aí tem que ser muito discutido, mas para o gasto aqui basta, não é? Quer dizer, é uma retórica retrógrada em relação à perspectiva do Renascimento. Essa imposição de uma, digamos assim, de uma imagem, de um modo de representar europeu, me leva a perguntar, será que realmente essa ortogonalidade como o corpo aí também está totalmente europeia? No Theodor de Bry é pior ainda, não é? Parece que a gente tem uns modelos, o Theodor de Bry, na outra ilustração do Hans Staden, parece que a gente tem modelos grego-romanos, entende? Assim, sabe, servindo para o corpo indígena. Será que essa representação ortogonal, nós podemos crer nela perfeitamente, ou isso é uma imposição dos cânones europeus em cima de uma realidade que, em outras situações, a gente percebe que é totalmente descrita enquanto orgânica e obedecendo não a padrões exteriores, leste, oeste, norte e sul, mas a padrões de organização interna da lógica da tribo. Voltamos ao documento, é isso que eu gostava, entendeu? Assim, sabe? Eu acho que nessa questão do jesuíta, a gente deveria um pouco largar essa questão de descobrir se foram os europeus se trouxeram e nos ater àquilo que foi realmente construído na realidade concreta, no cotidiano das missões. Sabe? Onde é que tem essa participação do índio e por que essa participação do índio, onde é que o europeu impôs as suas estruturas? Quer dizer, talvez na identificação dessas medidas, sem a gente tomar, assim, logo de saída, o partido do índio se impôs, está vendo? Conquistaram os jesuítas, e os jesuítas saíram aí por aí fazendo, assim, sabe, representações indígenas. Não, eu acho que os jesuítas eram práticos. Nós temos um primeiro modelo de reduções, onde realmente aquelas ocas grandes, não é? Aquelas construções que você tem, que os Guarani faziam antes das chegadas dos jesuítas, elas se impõem a
retórica eu estou falando de Chiquitos em especial. Em Chiquitos você vê o que era a primeira fase que desapareceu depois do Paraguai e deu a essa ortogonalidade que nós conhecemos, dos planos do Prímolo, de San Inácio Mini e outras coisas. Eu acho que existe toda uma questão que é do cotidiano, que vai se impondo ao desenho, e não o desenho que se impõe ao cotidiano. É isso que eu queria dizer, é uma maneira nova de superar essa questão do difusionismo e do evolucionismo. Seríamos nos ater realmente à realidade do documento. E, na realidade do documento, só para completar, nós temos que considerar essas distorções possíveis do olho daquele que representa. Ou o Albernaz, ou o gravador desconhecido que fez lá para o Estado. Sabe? Só como contribuição, porque não há uma conclusão nisso. Eu acho só que é mais um espaço. Felizmente não há uma conclusão. Não. Não, eu simplesmente apresentei um recorte, mas o que o senhor estava comentando, quer dizer, ainda enriquece, mostra como estamos em presença de vamos chamar modelo, aparentemente simples, que na realidade abre questões e perspectivas de reflexão sem fim. Aí cada estudioso envereda justamente por caminhos que não tem fim, a partir de um padrão complexo, inclusive aparentemente simples, altamente discutível. Quer dizer, o recorte. Eu fico feliz com esse tipo de observações, porque justamente mostram como seja estéril, não é, se colocar de uma posição ou em outra. Acabou ofuscando a beleza dessa realidade que nós ainda temos presente através das reminiscências das ruínas, mas que mostra um cotidiano onde essa teoria ela foi totalmente totalmente conformada àquilo que é justamente a necessidade humana. Nós paramos de sair assim, sabe, do âmbito do intelectual e começamos a perceber o homem, assim, sabe, nas suas nuances. Eu acho que isso é história. Sabe? Quando a gente começa a perceber o homem, mesmo que a gente não o entenda completamente. Aliás, entendê-lo completamente, eu digo, até entender hoje. o homem que viveu lá, sabe? Perceber, não é entender. Mas você que queria falar, né? Acho que você está de acordo, né? Hein? Você está de acordo. Eu estava pensando que... Não, é que eu ia passar o microfone para poder... Né? Só isso. Bem, obrigada, Giovana. Eu não preciso dizer o quanto eu admiro o seu trabalho e quanto é importante a gente retomar nesse momento essas questões. E, justamente, um pouco falando... entrando na discussão que a professora Marina colocou sobre a empresa emblemática, e o Luciano também, eu posso dizer, como arquiteta, enfrentei muitos problemas quanto a desenvolver um trabalho sobre a emblemática, falando de arquitetura. Então, aqui uma arquiteta que está totalmente de acordo com a sua atípica, com essa questão para mim tudo, né, até o próprio nome do projeto, Barroco Cifrado, é porque depois da emblemática, a minha interpretação realmente da questão dos jesuítas, artisticamente, da cidade e tudo, basicamente, que eles fizeram, leva em consideração os estudos de emblemática e o quanto a professora Marina falou do Imago Prime Secoli, e a gente tem mais de 150 livros, né? Tem 5 volumes de coletâneas sobre obras de emblemas que circularam nos colégios jesuíticos no mundo, e esses mais de 100 volumes que foram produzidos pelos próprios jesuítas dentro do colégio. Então, eu acho que é bastante... a gente tem que considerar isso, e também no estudo da implantação dos aldeamentos da cidade. Quanto ao professor, entrando nessa discussão do professor Sala, acho essa questão do documento, e a gente fica pensando sempre no documento escrito, né? E talvez contribua um pouquinho quanto à imagem do Hans Staden. Agora, a gente começa a
a considerar também como documento, claro, mais profundamente e fazendo as relações que são necessárias com essas teorias todas que vêm da Europa e também o que chega aqui escrito, né, mas também a arqueologia. Então, a gente tem um grupo trabalhando lá em Portugal, né, sobre as missões no Espírito Santo, que tem usado os desenhos do Hans Staden, mas não em relação à representação do índio, tudo, mas mesmo em questão de escala e como representar as tabas, etc., né, e fazendo trabalho de medições e junto com o que foi feito da arqueologia para ter vamos dizer assim, algumas indicações do que como poderiam, pelo menos naquele local, no Espírito Santo, né, porque cada lugar realmente tem uma lógica diferente. Talvez a gente fale de missão aqui, pense nas missões do Sul, mas a gente tem todo aldeamentos no litoral, na Amazônia e etc., que obedecem às vezes, muitas vezes, outras lógicas, né? Então, tem servido bastante esses estudos arqueológicos. Então, acho que a gente tem, primeiro, tentar, né, colocar no debate o quanto a arqueologia pode ser útil nisso tudo, o quanto é importante, né? A gente tem lugares, a maioria das escavações, a gente não tem acesso a esses relatórios e tudo. Por exemplo, aqui em São Paulo foram feitas várias, né, escavações. Outros lugares nunca tiveram uma pesquisa arqueológica, o que seria também fundamental, né? Então, acho que só para uma discussão que não tem fim, como a gente falou, não tem uma resposta, tem que mergulhar. Tem os projetos Justo Global, com todas essas referências que são muito importantes para qualquer estudo urbanístico, mas também temos como disse o professor Sala, as questões locais de cada território, e eu acho que esse componente da arqueologia é realmente fundamental. E também, aí eu deixo uma pergunta para você, você falou muito do impacto dessa fundação dessas cidades aqui e tudo, qual o impacto se houve, né, na Europa, né, na fundação das cidades europeias, se todas essas fundações novas que acontecem aqui na América, se na Europa, em fundações de cidades nesse período, há algum impacto nesse sentido. E estão mostrando, por exemplo, quando você falou Tenochtitlan, ali sim, né, tem estudos bastante avançados sobre, né, tem um sítio arqueológico, tem arqueólogos trabalhando ali no Zócalo, né, se quiser visitar, pode ver. Então, isso é muito importante, né? E aí, claro, os estudos avançam para entender melhor o que é a cidade colonial, o Zócalo em relação ao que era o Tenochtitlan, toda a questão do sistema de águas, tudo isso foi entendido a partir dos estudos arqueológicos. Obrigada. A pergunta da volta, do espelho que bate, reflete e volta para, aliás, tema de livros de emblemas também, esses espelhos que refletem e voltam para a Europa. Não, em relação ao que você estava dizendo, quer dizer, tem um antigo estudo do Palm que hipotetiza a influência direta do plano do Cortés de Tenochtitlan sobre o Dürer, invertendo o discurso tradicional. Quer dizer, não são os tratatistas, não são os artistas da Renascença, de maneira alguma, que influenciam, mas a influência tem casos de influência contrária. Então, ele hipotetiza no seu estudo nos anos 60. Nos anos 60 acontece muita coisa, tem toda uma série de aportes. Ele hipotetiza foi Dürer que foi influenciado pela planta de Tenochtitlan, e não o contrário. Posso? Aqui, do lado de baixo, nos Andes, nós também temos uma série enorme de cidades pré-incaicas, que a arqueologia mostra já a ortogonalidade dos planos. Isso são estudos realizados pelos peruanos e pelos bolivianos já nos anos 90. Então,
há toda uma descrição assim, sabe, nos Andes, que é justamente onde os jesuítas primeiro se instalaram ali em volta de Cusco, antes de trazerem a experiência aqui para o Paraguai. Até que ponto isso houve influência, isso não sou capaz de determinar. Só realmente um estudo histórico, documental, apurado, nos mostrará se os jesuítas que estavam lá com Francisco de Toledo, em Cusco, por volta de 1580, se deixaram influenciar ou não por essas cidades incaicas e pré-incaicas. Eu, pessoalmente, acho possível. Não podia não ficar influenciado. Exatamente, mas não podia. Tem mas isso é uma descrições de espanto total na frente da perfeitamente, mas entre nós supormos isso e mostrarmos documentalmente, essa é a tarefa do historiador. Sabe? Quer dizer, mostrar no documento que realmente essa influência, esse impacto houve. Eu não conheço estudos sobre isso, mas eu acho que é uma direção muito fértil, entendeu? Assim, sabe, de pesquisa, sabe? Procurar ver se existem documentos onde esse impacto, que para mim e para a professora é evidente, impossível, sabe? Você está do lado de uma sorveteria e não tem vontade de tomar um sorvete. Sim, a sabe? própria descrição do Cortés, aquele pouco que conhecemos, não é? A descrição do Cortés é de espanto total. Nada temos parecido no nosso país. É isso, porque realmente quem conhece as cidades incaicas, sabe, aqueles muros, aquelas coisas todas, até hoje há um impacto, entendeu? Sabe? Aquela arquitetura, inclusive, influenciou bastante os jesuítas. É uma história que eu ouvi, não sei se é verdadeira, mas que realmente os incas, a construção incaica, tinha assim, certas relações, que aquelas pedras todas recortadas, elas tinham justamente uma função antissísmica, que aquilo, entende assim, é muito mais fácil. E que os jesuítas, na igreja de Cusco, eles criam justamente alguns dispositivos antissísmicos, que eles aprenderam com os incas, mas isso eu não sei exatamente se isso... Então, gostei muito também da sua fala. Acho que essa ideia da empresa, esse conceito que a senhora traz é muito interessante, porque fico pensando que, se a gente pensa a empresa como imagem, a gente entende também a unidade dessa ocupação do território, da organização da cidade, da formação do ser humano, né? Tem uma unidade, a gente entende também a educação. Enquanto se a gente pensa nisso como façanha, a questão da formação do ser humano fica totalmente perdida, né? E aí, pensando nisso, eu estava pensando que, enquanto a senhora estava falando, a senhora disse que tem 2 arquétipos que aparecem, o da Jerusalém e de Roma, né? É o Marcello Fagiolo que diz, mas acho que... É o Marcello Fagiolo que diz, mas acho que eu concordo com... Não, desculpe. A senhora concorda com mais ou menos? Concordo, porque assim eu fiquei um pouco interessada em entender como é que aparece essa síntese. Não sei se a senhora acha isso, como é que a senhora pensa isso, quer dizer, né? Porque para mim ficou clara a questão da Jerusalém, mas como que esse outro arquétipo poderia aparecer dentro disso? Queria entender um pouco mais se a senhora tem elementos para pensar essa relação, né, da organização da cidade e essa formação do ser humano, né, assim, essa relação. Bem, eu falei que eu concordo com a versão de Marcello Fagiolo, porque eu concordo com todas as interpretações que tendem a cruzar os elementos e não a cruzar os modelos, entre aspas, e não a enfrentar, contrapor um com o outro. Mas, sem dúvida, os dois discursos se confluem um no outro. Quer dizer, a tradição, desde os gregos, Hipódamo de Mileto, não? A quadrícula tem antecedentes gregos. Desde a Grécia até Roma e através dos medioevos tem
tem uma tradição, é uma tradição que continua. Quer dizer, a cidade que eles têm na cabeça, quer dizer, vem de muito longe. E, de um lado, eu acho, vem deste modelo que dos gregos passa aos romanos, vai no castrum militar, que é conhecido através de Políbio e tudo mais, perdura durante a Idade Média. Tem uma continuidade disso, de maneira que até as famosas cidades que os aragoneses tanto prestigiam, quer dizer, existe uma tradição contínua. A essa se acrescenta, se cruza com a tradição que vem da Bíblia, que sem dúvida era presente também na cabeça dos fundadores, dos missionários, dos arquitetos. A gente comentava nas semanas passadas a respeito da Amazônia, a gente lembrava como o Landi, tem um diário de Landi, onde o Landi, lá no Rio Negro, conta que eu estava na minha canoa lendo o Livro dos Reis. Lá no Rio Negro, o arquiteto italiano Landi fazia o que? Lia a Bíblia. Que, como diz o guarda, era aquilo que cada um tinha à mão e não precisava ir nas bibliotecas. O arquiteto... Então, as duas, acho que é uma imagem essa dele, que lê na canoa no Rio Negro o Livro dos Reis, que fala do Templo de Salomão e tudo mais. É uma das imagens que torna mais evidentes esse tipo de modelo complexo, onde se cruzam essas influências todas. Depois, academicamente, cada acadêmico, principalmente nas décadas passadas, não? Se concentra sobre um tema, mas a realidade é mais complicada, cada vez mais cifrada, como é o seu projeto, Renata, diz. Licença. Bom dia, professora. Queria agradecer a fala, gostei bastante, foi inspiradora para... pensar, me trouxe muitas ideias, né? Então, eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? Sobre a questão da empresa, né? Eu não sei como é possível interpretar de outra maneira. Não sei como uma empresa, se tratando, né, do período, né, de ser um padre. E assim, eu não entendo muito da prática de interpretação cristã dos textos bíblicos, mas eu sou mais ligada à tradição hebraica, né? E tem os preceitos de interpretação dos textos que é tomá-los pelo menos em 4 níveis de significação, né? Então, tudo é alegórico, né? E o significado direto também faz parte da alegoria. Então, acho que se o significado de empresa como façanha, como cruzada já existia na época, né? Então talvez esse significado também faz parte, né? O significado do direto também pode fazer parte de um dos níveis de interpretação disso, né? E aí eu fico me perguntando também se você mostrou esse mapa que me deu uma ideia, né, do que pode ser essa ideia de empresa. Parece que você sugeriu isso para a gente. Não sei se eu estou correta, né? E eu queria saber se existem outros mapas ou traçados, né, que você acha que podem estar relacionados com essa ideia de empresa que o Nóbrega estava propondo, assim. Se você tem alguma hipótese sobre qual é o significado abstrato que essa imagem, que essa empresa, que ele pensa, né, pode ter, se essa cidade ideal, esse Éden, né? Enfim, não sei se foi muito claro. Não sei se entendi direito. Não, eu acho que o que ele tem na mente é essa terra recém-descoberta com em cima plantada uma cruz. Quer dizer, eu vejo isso como estou lendo isso desta maneira. Uma terra
não por acaso se chamava Terra da Veracruz, é o primeiro nome do Brasil. É uma terra com em cima plantada uma cruz, que como nessa esquemática, assim, imagem do Teixeira Albernaz. Sim, a gente pode, depois a gente lá vai, não? Mas eu acho que o ponto de partida, mais uma vez, volta, a Bíblia volta, não? O mar já não está mais aí, não? Tem uma terra nova, um céu novo, uma terra nova, e nessa terra nova vamos plantar a cruz. Mais uma vez, é uma empresa simples que depois a gente, como o professor dizia, pode aplicar em outras maneiras, sem esquecer as outras realidades, não? As outras realidades que estão em volta. Giovanna. Professor, no microfone. Ah, perdão. Não, se Se tu hai trovato altri documenti come questo, cioè dove le immagini, cioè ci sono immagini che possono in qualche modo corroborare la tua interpretazione, la tua ipotesi. Não, tem imagens que eu não tenho aqui, tem imagens de devoção. Imagens de devoção que são mais recentes, muito mais recentes, mas sempre de... Renata, que conhece bem mais o assunto, sempre de áreas jesuíticas, que são corações que terminam em cima, que termina com uma cruz. São imagens devocionais. Algumas de tecido, coração de tecido, com uma cruz. No texto que vou deixar com vocês, tem uma. Assim, mas são imagens devocionais do século XVIII e tal, mas algumas de tecido, com um coração com em cima plantado, em cima a cruz e o símbolo IHS dos jesuítas. Deve ter inúmeras. Algumas eu me lembro de ter visto e fortaleceram essa ideia da terra. E aí lá vai, porque, afinal, nos mapas mais antigos, a própria América Latina tem uma forma vagamente semelhante a um coração. Será? Aí não sei, né? E a devoção ao Sagrado Coração. A gente gosta dessas coisas, mas até que ponto a gente está assim, encaminhando por rumos que nem o Jesus. A devoção do Sagrado Coração na Companhia de Jesus é muito difundida no século XVIII. E depois ainda mais no XIX. Agora, então, o ponto de partida... Sim, não, aí realmente sim, é ousadia demais. Sim, o ponto de partida foi as antigas plantas da América aí. Não, talvez isso eu sabia demais. Mas eu queria, de qualquer forma, dentro dessa conversa, né, três coisas, né, que me chamaram a atenção, né, pensando mesmo na função da empresa, né, no sentido mesmo jesuítico e assim da empresa, mas para que serve a empresa e o emblema, né, para os jesuítas? Uma das funções é que a pessoa exerça, olhando para ela, né, o destinatário que vê, aquela operação que está nos exercícios espirituais do Inácio, que é a composição de lugar. Então, na verdade, aqui se remete à questão do ideal, né? Quer dizer, mesmo alguém de longe, né, pensando, né, da Europa, olhando para aquilo, também pode refletir sobre um significado ideal, né? Então, talvez isso é interessante, né? Pensar que se o Nóbrega usou mesmo o termo empresa nessa perspectiva, né, da empresa de Alciati, enfim, da empresa, talvez ele também gostaria para os seus interlocutores que recebem a carta dizer: olhem para isso que está acontecendo aqui e considerem o ideal que isso representa para a vossa vida, né? Que é a ideia
da composição de lugar dos exercícios, né? Enfim, pensando por que ele poderia ter colocado isso, né? Mas pensando assim na discussão mais geral, né? Esses dois modelos, né? O modelo da cidade renascentista, o modelo da cidade da tradição, né? Pensando como, por exemplo, nos tratados filosóficos e de modo geral na sua produção cultural, os jesuítas muitas vezes fazem, eles tentam sempre acomodar os antigos aos modernos, né? Então, quem sabe também eles tentaram fazer isso também, né, aqui na América Latina, nas suas cidades, né, acomodando os dois modelos. Não sei, é uma coisa que agora me veio, né, pensando na literatura jesuítica, quantas vezes eles falam nós vamos conciliar os antigos com os modernos, e, de fato, nos tratados conimbrenses, na filosofia, eles vão fazer isso. E depois, usando, digamos, o preceito retórico da acomodação, né, que eles também usam muito, né, na atividade missionária, na catequese, eles tentam também colocar as necessidades do cotidiano, né, ao qual as necessidades que o professor Sala, né, evocava, né. Então, talvez eles tenham também, né, feito uma operação complexa, né, que tornou, de fato, a questão também para nós complexa, de unir modelos e de acomodar os modelos também a uma realidade do presente, as exigências da geografia, da cultura dos índios. E a terceira coisa, né, só aproveitando, porque a Renata falou um ponto muito importante, que é a questão da arqueologia, né, como ele ajuda a entender isso. Eu queria aproveitar, né, desse momento para dizer, para lastimar, né, na verdade, a situação do Estado, ou melhor, praticamente a imobilidade, a paralisação dos estudos arqueológicos na região dos Sete Povos, né? Então, no que diz respeito às reduções jesuíticas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, há anos, né? Então, nós temos os trabalhos do professor Arno Kern em São João Batista, né? Que é, de fato, a redução, né? Que foi construída pelo padre Antônio Sepp, né? Que foi lembrada aqui pela professora Giovanna, até 2005. E depois o resto está praticamente quase abandonado. A redução de São Lourenço, onde trabalhou o Bressanelli, então, onde funcionava possivelmente o ateliê de arte do Bressanelli, nada foi feito, né? Então, eu queria aproveitar para dizer, olha, é urgente, né, o trabalho da arqueologia, porque, como a professora Renata disse, ele é essencial para o conhecimento, inclusive, da história, né? E dizer também, infelizmente, o estado da situação lá no Rio Grande do Sul, que é assim... Escuta, o Kern foi o arqueólogo que Arno Kern. Porque me lembro dele. Sim, ele aposentou, ele fez um trabalho muito bom. Dele. Ele tinha... Sim, mas ele aposentou e parou. São os trabalhos dele, porque ele andava circulando em congressos de americanistas, a gente se encontrava. Ele fez um trabalho muito bom em São João Batista. É o trabalho dele que ficou parado. Que ficou lá, mas, e que também, não tendo uma presença atual dos arqueólogos na região, ele vai também se perdendo, porque as placas que eles colocaram já estão sendo assim com a chuva, né, com o clima que tem, já estão deterioradas. Então é uma tristeza ver isso, né? Eu gostaria de dizer assim também aos jovens que estão aqui a urgência de continuar esses estudos, né? Porque, como a Renata disse, eles são necessários para a história, né? A partir das parou. No sentido de considerar o local, e sem um trabalho de arqueologia histórica, é muito mais complicado. A gente consegue avançar nessa questão se tivermos alguns, né, pelo menos algumas escavações feitas, alguns relatórios, algo que a gente possa concretamente também se apoiar além da documentação escrita, já que não temos, né, vamos dizer assim, assim como nos desenhos, também nos documentos, há uma visão europeia e cristianizada, etc. E a arqueologia ela chega um pouco para desfazer diversos, né,
questões colocadas há muito tempo, de repente, com um estudo arqueológico, vai tudo por água abaixo e você encontra uma outra realidade. Então, seria realmente muito importante. No Colégio dos Jesuítas de Belém, foi feita uma escavação feita pelo Museu Guild, que é um órgão do CNPq, né? E, desde lá, esses estudos também não creio que foram muito adiante. Não foram feitas outras escavações no local. A gente sabe, por exemplo, aqui no pátio do colégio, houve uma escavação muito grande. Eu, conversando com a Cristiana Barreto, que é uma arqueóloga importante aqui, ela disse: Renata, meu primeiro estágio foi numa escavação no pátio do colégio. Mas a gente não conhece esse material também. E há aquele medo, né, do historiador, você enfrentar né, chegam aquelas caixas com um monte de, como dizia o professor Murilo Marx, cacos, e você olha, né? E você precisa realmente fazer essas parcerias. Então, os estudos também interdisciplinares, né? Começar a frequentar esses outros ambientes também nos ajudam bastante a entender isso, a sair dessa história justo somente de um lado, né? E começar a considerar o local, porque, na prática, também muito, como disse a professora, da acomodação, muito vai fugir do convencional, ou do que as teorias podem, né, trazer. E a gente vê que, realmente, muitos caminhos, e eu acho que isso tem trabalhos poucos, tem o Rubens Janicella, que faleceu há alguns anos, que estava trabalhando nesse sentido no litoral de São Paulo, vendo as rotas indígenas, recolhendo esse material de pesquisa arqueológica. Ele trabalhava com história do urbanismo. Algumas, né, iniciativas no Espírito Santo, porque houve justamente muita pesquisa arqueológica realizada por pesquisadores do IFAM, e agora continua um pouco dentro da onda, né, do Anchieta, né, da presença do Anchieta. Isso vai ser bom, de alguma maneira, existem alguns projetos sendo desenvolvidos. Então, a gente fica também, nós, historiadores, ficamos muito dependendo desses estudos para avançar, para não ficar só nessa história, né, escrita, e realmente começar a ver. Inclusive, tem museus importantes, não só que guardam essas coleções, que podem e deveriam ser estudadas em equipe, né, com projetos que juntassem arqueologia e historiadores e arquitetos, etc. Por exemplo, o Museu Paranaense, nós tentamos, fomos até lá, trouxemos uma arqueóloga, a professora Cláudia Pareada, que trabalhou na região do Guairá, né, ela trabalha há 30 tantos anos no museu, esteve conosco em Salamanca com esse grupo que também estava estudando o Espírito Santo lá no Porto, na Universidade do Porto, e ela trouxe um material valiosíssimo para entender um pouco de como era, já que só temos ruínas também. Mas tem peças de cerâmicas híbridas, né? Modelos europeus com decoração indígena, tem pigmentos naturais, formas europeias, decorações europeias, tem de tudo. E assim, é isso, né? Isso é um pouco a amostra do que é também um panorama que você vai aumentando. Tem, em termos de implantação, né, segue uma lógica, mas também tem muitas variedades. É bom também deixar aqui, né, que esse é mais século XVI, XVII é uma outra coisa, no XVIII vamos ter um outro momento, né, e o quanto isso vai ser importante, né, essa história da arqueologia, para depois a gente entender cidades pombalinas, que a professora Giovana estudou bem lá na Amazônia também, que são, depois da expulsão, né, que viram as nossas vilas, cidades, e depois são as grandes cidades da Amazônia mais importantes hoje, mas são, para a gente entender que são aldeamentos indígenas, né, na sua raiz, tem que ter a pesquisa arqueológica para nos ajudar, não tem outra saída. Temos problemas de horário, nos querem encerrar?
Giovanna, no, eu só a esse ponto faria o seguinte, queria dar, se vocês me permitem, em 5 minutos, só agradecer mais uma vez à professora pela, pela riqueza da sua apresentação. Sim. Ah, havia mais uma pergunta, não entendi. Eu estava só confirmando uma informação sobre o Espírito Santo. Só um comentário a respeito da arqueologia, principalmente no Espírito Santo, dessas interações com outras áreas do conhecimento. E tem avançado bastante lá. Tem um trabalho do professor Celso Perota, bastante extenso em escavações dos índios, e foi publicado de um professor também recentemente. Ele localizou numa documentação no Espírito Santo os autos da devassa dos jesuítas, da expulsão, e transcreveu tudo isso. Então, tem muita informação e que agora está sendo reforçada pelas pesquisas arqueológicas que o grupo de arqueologia da UFES tem desenvolvido. Então, eu acho que isso é um trabalho muito interessante, tem resultados muito extensos. E aqui em São Paulo, esteve presente, 3 semanas atrás, nós tivemos um encontro de arqueologia lá no Espírito Santo, e foi daqui de São Paulo, conversei extensamente com ele, Renata, que a gente pode pensar nesse contato, que é o Paulo Zanettini, com um trabalho bastante interessante, através da Zanettini Arqueologia, ele é ligado ao MAI, e que traz muitas coisas diferentes das rotas dos índios ligados com os jesuítas e das cerâmicas encontradas nesse trabalho dele, que está, inclusive, disponível no site da Zanettini Arqueologia. Vale a pena a gente expandir essas pesquisas e trazer essas pessoas para a gente conversar um pouco. Obrigada. Obrigada, Miriam. Tem a tese do professor Zanettini disponível no MAI, com todos esses mapas, são fantásticos. E justo, falta a gente começar a ver esse material, o que tem de material concretamente. A Miriam é professora no Espírito Santo. Obrigada. Só mi permittam encerrar um pouco, antes de tudo agradecendo à professora pela riqueza da apresentação dos temas que apresentou, mas queria agradecer também o público pela qualidade, digamos assim, das perguntas, das questões que foram colocadas. Justamente isso faz que um seminário tenha um valor particular nesse sentido. E gostaria de destacar um pouco alguns dos temas que, graças à apresentação da professora, foram, de alguma maneira, tocados. Eu gostaria muito também de destacar, me parece a novidade principal, essa questão do debate que houve sobre a questão da empresa, do significado da empresa, e como foi dito muito justamente do seu significado não só estético ou formal, mas educativo, da ideia da influência do próprio espaço, como entendido como empresa, e do espaço da cidade, etc. E também me parece muito importante que foi destacada essa dicotomia, essa diferença que existe entre modelos e realidade, como foi justamente dito. Emergiu muito também aqui o fato que esses modelos europeus são muito mais fáceis a serem reconhecidos e detectados pela presença da imagem e da gravura, da imagem e dos textos escritos, mas que existe toda uma área que deve ser muito mais aprofundada, que é a área da arqueologia, nesse sentido da realidade material, que é muito importante. Então, outra ideia que me parece de grande interesse a ser detectado. Foi colocado também essa questão do significado dos modelos das próprias culturas ameríndias, o que sabemos sobre esses modelos e de como eles foram reapropriados numa sociedade colonial. Esse é o problema
problema talvez mais difícil ainda para o problema da documentação. Existem pouquíssimos textos, foi lembrado o Peru, nesse sentido existem textos do Peru. Foi lembrada a questão da influência da cidade ameríndia sobre cidades europeias, sobre a imagem da cidade europeia. Também se começam a conhecer alguns desses casos, a professora citou um, se poderia citar, por exemplo, alguns documentos em que, por exemplo, existe uma comparação, nos documentos do século XVI, XVII, em que se faz abertamente uma comparação entre Tenochtitlan no México e Veneza, inclusive por uma série de problemas semelhantes no campo da gestão das águas da cidade. Então, existe toda uma questão que paira, que é justamente essa ideia que é um campo nada resolvido, é um campo, pelo contrário, muito atual e que permite um diálogo muito importante entre as várias especialidades e abrir uma comparação justamente multidisciplinar. Então, eu agradeço todo mundo pelas contribuições e vamos encerrar e abrir, nós vamos ter uma segunda parte do seminário, que essa foi, me parece, uma excelente abertura como introdução, na segunda parte, na tarde, às 14h30, não é? Aqui é às 14h30, às 14, então, às 14 horas, aqui nessa mesma sala. Então, muito obrigado a todos.